Que depois da denúncia do jornal Folha de São Paulo de que foram aplicadas vacinas vencidas da AstraZeneca em várias cidades do país, mais de 26 mil, os governos locais e estaduais estão se pronunciando pouco a pouco sobre esses lotes. O Ministério da Saúde disse que as pessoas que foram prejudicadas devem ser vacinadas novamente no prazo de 28 dias após a primeira aplicação. A gente vai conversar agora com o médico infectologista Marcelo Otsuka sobre esse assunto. Doutor Marcelo, bem-vindo aqui ao CNN Tarde. A primeira coisa que eu quero falar com você é tentar tranquilizar as pessoas, né? Porque vem uma notícia dessa, todo mundo é pego de surpresa, as pessoas ficam preocupadas com possíveis reações que uma vacina vencida pode causar. A gente já sabe, não causa nenhuma reação, é só procurar um posto de saúde e se vacinar novamente, mas é sempre bom ouvir de um especialista. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Dani. Eu acho que, primeiro de tudo, é fundamental que a gente apure realmente se aconteceu isso. Normalmente, nós conseguimos ser bem controlados em relação à validade das vacinas. O pessoal tem mostrado, inclusive, para os pacientes que estão sendo vacinados. E a gente sabe que também houve atrasos na inserção do registro no sistema. O que pode significar que, de repente, tomou na data certa, mas apenas consta como uma data posterior e, de repente, nem houve esse erro. Mas, de uma forma geral, os eventos adversos das vacinas, eles continuam os mesmos, não há aumento dos eventos por conta de uma eventual vacina vencida, tá? Isso não vai prejudicar nesse sentido, tá? E a gente tem que entender, assim como os medicamentos, que assim que acaba a validade, não é que aquele medicamento, aquela vacina deixou de ter valor. Ela ainda tem alguma eficácia. Por isso que a recomendação até é que seja feita uma revacina após 28 dias. Perfeito, doutor, que é o intervalo que a gente tem, o intervalo de aplicação como se a dose tivesse, digamos, regular, né? Só para a gente esclarecer, né, doutor, assim, caso você esteja nos assistindo, o doutor falou, e é correto mesmo, é preciso fazer uma checagem município a município, estado a estado, para ver se o que houve foi um erro no preenchimento dos dados no sistema oficial do Ministério da Saúde, o DataSUS, pode ter ocorrido, ou se houve aplicação da vacina com dose vencida. De todo modo, você que está com seu cartão de vacinação, cheque e procure o posto de saúde, caso haja dúvida sobre o seu lote, para se certificar exatamente do que aconteceu. Alguns municípios do Brasil, até antes dessa informação da Folha de São Paulo, em especial no interior aqui do estado, chamaram pequenas quantidades de pessoas, 70 pessoas, por exemplo, para tomar vacina, porque havia perdido ali o prazo da validade, havia tido um problema no manejo dessas doses. De todo modo, doutor, eu queria entender com o senhor aí exatamente se tem algum tipo de problema em específico para quem tomou na saúde. O senhor disse, não, o efeito adverso não é. Mas é importante que a gente tenha sempre em mente que a gente está vivendo, infelizmente, um cenário de muita mentira, muita fake news a respeito de vacina. E quanto mais específico a gente puder ser, melhor. A revacinação é necessária para garantir a imunização completa, certo? Exatamente. O importante é isso. Se de repente essa vacina foi administrada com prazo vencido, apesar da gente saber que assim que acabou a validade da vacina, não significa que ela perdeu o efeito, ela ainda consegue ter um efeito por algum tempo, assim como medicamentos, a gente tem que garantir que esses medicamentos até aquele dia tenham total validade. E não é que cai de uma hora para outra. Tá? Mas pode ter uma queda na eficácia e, por conta da queda da eficácia, a gente recomenda que faça como se fosse uma revacinação. Faz novamente toda a vacina, as 2 doses novamente. E aí o ideal é esperar 28 dias, que é o prazo entre uma dose e outra, para realmente começar a vacina e ter uma eficácia melhor. Tá. Doutor Marcelo, eu vou chamar o Fernando Molica, nosso analista no Rio de Janeiro. Ele também tem uma pergunta para o senhor. Vai contigo, Molica.
Doutor Marcelo, boa tarde. E como fica o cidadão? A pessoa, eu, por exemplo, tomei a AstraZeneca, né? Tomei lá já a vacina, estou esperando aqui tomar a segunda dose. O que a pessoa deve fazer? Tem que ir lá conferir o seu cartãozinho para ver se aquela dose, se aquele lote da vacina está entre os que supostamente estariam vencidos? E aí, se estiver, o que essa pessoa faz? Quem ela procura? Não há um risco de ficar meio um jogo de empurra? Mas a gente está apurando ainda para ver se isso se estava válido, se estava no prazo. O que a pessoa deve fazer para tirar a dúvida e ficar com a consciência tranquila? Pergunta excelente. Boa tarde, Mônica. Vamos lá. Quando a gente toma vacina, na nossa carteirinha de vacinação, tem o lote da vacina e a data que foi administrada a vacina. Ponto. A partir daí, com o lote descrito, eu sei quando que é o vencimento daquele lote. É muito fácil da gente saber, inclusive, se eu não me engano, alguns sites já publicaram as datas de vencimento desses lotes, mas o posto de saúde tem esse controle. Então, você indo no posto de saúde, onde você tomou a primeira dose, eles vão ver o lote, vão ver a data de validade desse lote e vão ver a data que foi administrada a vacina em você. Se foi antes do vencimento, perfeito, sem problema nenhum. Foi depois do vencimento, o ideal é que a gente aguarde 28 dias da vacina administrada, tá? Então, a vacina tomou faz 10 dias. Eu vou esperar mais 14 dias, mais 18 dias para completar esses 28 dias, e daí a gente faz a vacina novamente, tá? Por que 28 dias? Porque se de repente a vacina foi administrada mesmo atrasada, ela ainda tem uma eficácia. Então, a gente aguarda esses 28 dias para conseguir até uma ampliação melhor da resposta. E depois vai fazer uma terceira dose. Maravilha. Olha só, doutor, eu vou até pegar o gancho da orientação que o senhor estava dando para trazer um caso concreto aqui, né? A cidade de Dracena, no interior de São Paulo, em abril, teve de revacinar 80 pessoas que, como a Secretaria Municipal confirmou na época, infelizmente foram imunizadas com doses vencidas da AstraZeneca. Na ocasião, essas 80 pessoas foram chamadas pela Prefeitura e houve, inclusive, uma nota da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, dizendo, olha, vacinas fora do prazo. Todas as vacinas têm um prazo determinado. É improvável que a vacina deixe de vigorar no dia do vencimento. Todavia, existe a possibilidade de degradação da vacina ao longo do tempo e a consequente diminuição da sua potência. Por esse motivo, quando a vacina é administrada fora do prazo, a revacinação deve ser considerada seguindo as recomendações contidas no cronograma de revacinação. Corroborando aí, então, inclusive com um caso concreto no qual o roteiro, agora aqui explicado detalhadamente pelo nosso imunologista, o nosso infectologista, foi aqui seguido. Vem para cá, Basília Rodrigues, conversar com o nosso entrevistado. Esse que é um assunto que despertou muito interesse e mobilizou atenções desde ontem em todo o país. Basília? Exatamente. A minha curiosidade é a seguinte: se a pessoa tomou uma vacina vencida, na hora de se revacinar, tem que ser com a mesma marca da vacina que estava vencida, já que não teve efeito, ela tem que tomar a mesma marca ou, já que não fez efeito mesmo, pode ir atrás de uma vacina de um outro tipo? E, além disso, doutor, eu queria saber até se o senhor não vê aí um risco para que as pessoas que até aqui estavam nesse jogo de sommelier, buscando saber a marca da vacina, também corram atrás dos postos para checar a data de vencimento da vacina antes de serem imunizadas. É isso, são minhas duas perguntas. Perguntas excelentes. Vamos tentar explicar um pouquinho. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que ainda temos muito pouco estudo em relação à associação de vacinas. Um dos poucos estudos que nós temos é a associação de AstraZeneca e Pfizer, que até diminui um pouco os eventos adversos e até melhora um pouco a eficácia da vacina. É o único que nós temos, tá bom? As outras vacinas, apesar de já estarem em estudo, associação de vacinas, nós não temos nenhuma publicação, não temos nenhum dado concreto ainda.
Então, o que seria o ideal? Considerando que a gente tomou uma vacina, no caso da AstraZeneca, que eventualmente está vencida, primeiro, entender que não é porque ela está vencida que naquele dia que venceu ela parou de ter eficácia. Então, o ideal é que, após 28 dias, por que 28 dias? Para a gente melhorar a eficácia vacinal, mesmo que a vacina tenha sido vencida, ela ainda tem uma resposta no estímulo à resposta imune. Então, a gente espera 28 dias e a gente faz uma nova vacina. Pode ser a AstraZeneca, porque é o protocolo. Você fez a AstraZeneca, o ideal é que você faça a AstraZeneca para ter a resposta imune e depois uma terceira dose da AstraZeneca. E pode ser a Pfizer, porque nós já temos estudos adequados que comprovam que a Pfizer, após a AstraZeneca, pode ser utilizada. Tá? O fato de não ter estudos não significa que não seja viável recomeçar a vacina. De repente, fazer uma vacina de um outro, como a Coronavac, como a Janssen, não é impossível que isso possa ser feito. Mas como nós não temos dados robustos sobre isso, é preferível que a gente siga essa orientação, por enquanto, que é o que a gente possui. Então, fazer a AstraZeneca novamente, ou, eventualmente, dá para fazer a Pfizer. Agora, doutor, eu vejo que tem um problema no meio do caminho com algumas capitais que já se posicionaram dizendo que não há vacinas vencidas. Não é o caso de São Paulo, não é o caso do Rio de Janeiro, que já fez uma contagem de quantas pessoas vão precisar ser vacinadas e que podem ter tomado vacinas vencidas, mas é o caso, por exemplo, de Maringá, que nesse levantamento da Folha de São Paulo aparece com a cidade que lidera essa relação, com mais de 3.500 pessoas vacinadas, supostamente com vacinas fora do prazo da validade. A resposta lá da Secretaria de Saúde foi que houve problema no sistema do Ministério da Saúde, que a transferência de dados demorava a chegar ao Ministério da Saúde, levando até 2 meses. Isso, de fato, a gente constatou várias vezes em situações diferentes, as reclamações dos governos locais a respeito da lentidão no sistema do Ministério da Saúde. Mas essa foi a justificativa usada em Maringá. Mas como é que fica a situação das pessoas que moram lá, já que o município, que é quem aplica a vacina, está dizendo que não tem vacina vencida? Eu acredito que o ideal, sempre que há uma denúncia, é que você apure. Tá? De repente, eles já fizeram essa apuração e perceberam que não há falha, tudo bem. Mas, minimamente, o ideal é que a gente apure, que a gente vá atrás dos fatos e confirme a veracidade das coisas. Pode acontecer de ter algum escape? Pode. Como você mesmo comentou, em Dracena houve situação de vacinar com uma vacina que já estava vencida. Então, pode acontecer, cabe aos responsáveis por isso mapearem, investigarem se houve alguma falha, e lógico, se houver alguma falha, e seja revacinado. Tá? Simplesmente falar que não há problemas, nós temos tantos problemas, gente, a gente não tem que acreditar que não há problemas. A gente tem o compromisso e a obrigação de checar a veracidade das informações. Muito bom, a gente conversou aqui com o Dr. Marcelo Otsuka, ele é infectologista, explicou direito o que você deve fazer com tranquilidade, com calma. Esse assunto mobiliza atenções e o doutor está correto. A gente precisa ali agora apurar, investir, se eventualmente houve um escape. Atenção, o Brasil tem 100 milhões de doses de vacinas aplicadas. Então, de fato, ainda que fossem 26 mil, né, doutor, é um universo pequeno, bem menos de 1%, então a gente pode fazer essa apuração com tranquilidade. O importante é aprimorar o sistema, porque é o único meio que a gente tem de aferir oficialmente o avanço e a qualidade da vacinação no Brasil. Em uma pandemia, esse sistema conta muito. Doutor Marcelo, muitíssimo obrigada pelo tempo que o senhor abriu aqui para a gente. Muito bom final de semana para o senhor. Tendo novidades, a gente vai recorrer, claro, aos seus conhecimentos. Ótimo sábado. Obrigado, prazer estar de novo com vocês e um ótimo sábado para todos.